Nesse exato momento, o nosso muito obrigado. Estamos recebendo aqui minha queridíssima Lucélia. A gente está até preparando um podcast, né, Lucélia? Pode preparar. Lucélia, porque a Lucélia é bem ativa na rede social. Esse povo da rede social que é ativo é sucesso aqui no rádio com a gente no Chapada News também. Falando em atividade, eu tive acompanhando, tá ligado já? Eu tive acompanhando a sua rede social e vi algumas imagens lá do CTL, aqui de Ceabra. Imagens a qual, professor? Nos assustou, né? Que a gente vai olhar junto. O professor falou, Nerisvaldo, tá abandonado? O que é que tá acontecendo? Correto, Nerisvaldo. Acho que são imagens fortes, imagens que assustam. E a gente está aqui hoje com a professora Lucélia para entender melhor aí essa situação, ou tentar entender do ponto de vista o que é que acontece com esse espaço, qual já foi tão importante aqui na nossa cidade. Pois não, professora. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, me ouvem? Nerisvaldo, inicialmente eu quero reportar aqui a história, não é, do CTL, que por quem foi construído, não é? É um espaço que não precisa gastar tanto, porque é construído em pedra, se eu não me engano, como é o nome daquela pedra? E aí, professor? Quartzo rosa, a mesma da igreja. Então, quando você olha até para a estrutura do patrimônio, é um patrimônio, eu creio, da cidade, é um patrimônio histórico, sim, é um bem cultural. Por mais que é da igreja católica, por mais que né? seja da igreja católica, nós temos uma relação de afeto, eu pelo menos tenho uma relação de afeto com o CTL. Eu me formei ali, quando a UNEB funcionava lá, eu lecionei ali por 2 anos, e uma pessoa comentou comigo, você tem consciência de como está o CTL? E eu passando por lá, eu tive a curiosidade de entrar, não invadindo o prédio, porque o prédio está aberto. Nesse momento que eu estive lá, o prédio está aberto, acessível a todo mundo. É uma sensação de abandono. Abandonado, então. Inclusive criação de animais, box todos quebrados, pias quebradas, a fiação toda desfeita. Então, assim, quando eu olhei, eu falei, não tem ninguém que tenha interesse de preservar o patrimônio. E daí, quando eu fiz a postagem, eu fui amplamente atacada principalmente por pessoas que têm ligação à igreja. Eu não frequento a igreja. Mas atacada por quê? Já te falo, não frequento a igreja, não sou dizimista, talvez não esteja aqui no lugar de cobrar nada por não ser dizimista, mas de pensar no social. O CTL se localiza em uma comunidade, próximo de um bairro muito carente, com 4 escolas à volta. Escolas estas que nós já precisamos de espaço para fazer reunião de pais, projetos sociais, e nós não temos. Inclusive, em uma das situações, buscamos a igreja, a outra na Boa Vista, para tentar fazer um trabalho com oficinas com os estudantes. Não tínhamos como pagar o aluguel da sala, oferecemos materiais de limpeza e outras coisas mais em troca do valor de água e da luz, e não foi aceito. Então, assim, quando eu olho para uma instituição que talvez pudesse estar contribuindo com o social na comunidade, em Ceabra, não é? Olhando hoje, eu fui ver que a Igreja Católica hoje tem um patrimônio de 12 bilhões de euros. Pensando aí, falando em real, que falta faria uma cessão de um prédio daquele para a prefeitura realizar projetos sociais. Desculpa interromper, Lucélia, só para ficar mais claro. Esse valor corresponde ao patrimônio da igreja de Ceabra? Não, a igreja como um todo. Como um todo, certo. Porque na sua narrativa, só para esclarecer, porque possa ser que quem está em casa entendeu que fosse da igreja de Ceabra, mas da igreja como um todo. Não, da igreja lá no Vaticano. No Vaticano, a prestação de conta, não é? Correto. Então, a arrecadação mensal, não é, da Igreja Católica, considerando aí o mundo todo, por mês, são 12 bilhões o patrimônio geral, não é? No mundo todo. E por mês a igreja arrecada 46,6 milhões de euros. Então, o que é que a gente vem falando aqui? É de parceria, não é? Quando eu me movo como educadora de pensar que é um espaço que poderia estar servindo às escolas, que poderia ter sido entregue à prefeitura numa parceria de cuidado. Aí veio muitas pessoas me falar, porque a UNEB entregou o prédio sem fazer a reforma. Eles encontraram o prédio bom e entregaram ruim. A UNEB, eu tenho consciência, porque eu trabalhei na UNEB na época, 2019, o prédio não estava destruído. Então, o que é que eu penso? Qual seria o papel da igreja nesse momento? Zelar até o ponto que a UNEB devolveu o prédio nas condições que devolveu. O prédio está totalmente depredado, né, Nerisvaldo? Destruído.
Então, não estou aqui culpando igreja, culpando o NEB. Seria até bom os dois virem aqui esclarecer, claro, a gente não, se posicionarem, já a a partir desse momento, tá a gente já deixa o espaço aberto, né, para o Frei, caso queira, alguém que representa a UNEB também, né? Quem está à frente à UNEB aqui em Ceabra, é preciso, acho que é importante esse seu relato, né? Como é que se deu a relação do ponto de vista contratual. O que é que está previsto no contrato do ponto de vista depois que terminasse o empréstimo? Não é isso, Lucélia? Como é que foi feito esses acordos? O que é que está previsto no contrato? Quem é que não está cumprindo a sua parte até o exato momento? Mas mesmo assim, tendo um contrato, não justifica o abandono. Correto, não justifica. Assim, é um patrimônio cultural, um patrimônio religioso, eu sei. E daí eu fui olhar também outro ponto, Nerisvaldo e Rodrigo. Sim. O potencial que a Chapada Diamantina tem de promover o turismo religioso. Cadê os projetos da nossa cidade? Eu já me ofereci para todos os vereadores para escrever projeto social. Estou à disposição para qualquer entidade para escrever qualquer projeto social de qualquer ordem. E aí você não vê as coisas andarem em Ceabra, você não vê essa preocupação com as pessoas que realmente precisam. Nós temos ali a Vila Nova, uma comunidade carente. Quantos projetos de empreendedorismo e de renda poderiam estar funcionando ali, uma feira de artesanato, oficinas nos finais de semana, e garanto que se entregasse às escolas, o prédio estaria conservado. Eu digo isso porque eu sei do compromisso dos educadores que trabalham no bairro da Boa Vista, e eu venho colocar nesse sentido, no sentido de quem é educador e de quem se toca pela falta de espaço físico, inclusive nas escolas do ensino médio que tem lá no bairro, né, na escola do ensino médio. E daí eu sei também do trabalho das pastorais, não é a pastoral da educação, quantos projetos sociais tem aí. Vejo aí o projeto que Ana Maria está à frente com o Eric, como é o nome, se eu não me engano, Brincar e Amar, que usa o prédio da prefeitura também. E quando eu fiz a postagem, veio uma moça escrever um jornal no meu Instagram, uma pessoa que eu não conheço, não tenho contato nenhum, e simplesmente eu disse a ela: boa noite, o abandono não se justifica pela falta de reforma da UNEB. E ela veio dizer que a própria igreja estava organizando um movimento em frente à UNEB para que a UNEB reformasse o prédio. Então, assim, que bom saber que a igreja tem um poder de mobilização grande, e aí também venham convocar e convidar a igreja para apoiar o movimento da UFCD, da Universidade Federal da Chapada, que esse poderia ser um prédio que poderia servir para o funcionamento dessa universidade, que é a luta nossa. Então, a igreja tem muita força também, basta a gente pensar aí nesse bem comum, como é que serve, não é, a todos. Aí eu fui vendo, tinha placa de venda esses dias lá em torno do CTL, tem uma casa, inclusive, sendo construída do lado do CTL. Poderia ser um espaço de convivência para o lado vovô. Então, tem um mundo de possibilidades que poderia está sendo realizada ali dentro daquele espaço. Então, minha inquietação foi nesse sentido. Eu não vim aqui procurar culpados, se é o NEB, se é a Igreja Católica. Eu não frequento a igreja, apesar de ser batizada e crismada. Sou simpatizante da Igreja Católica, respeito muito, não sei nem o nome de quem está à frente hoje da igreja aqui em Ceabra, nem do frei, nem de padre, porque eu não frequento. E da UNEB também, não sei quem está à frente agora. Mas eu penso que a sociedade precisa de uma resposta no sentido de respeitar uma história e de respeitar o investimento. Se foi a UNEB que entregou depredada, até que ponto o Estado precisa assumir essa despesa e até que ponto não é mais do Estado, porque é nosso dinheiro também que vai para essa reforma. Inclusive, eu soube que a licitação já foi feita para a reforma, mas é uma licitação que vai ser feita em dobro, porque o prédio está mais depredado ainda do que quando foi entregue. Então, também é da minha competência também falar isso, que é dinheiro público mal gerido, é dinheiro público jogado fora. Parece que é complicado esse tipo de debate, ainda mais para a nossa sociedade que não tem esse costume. Correto. Né, professor? Não, vamos mudar o foco, mas é um assunto importante para ser debatido. Importantíssimo. Sim, né? Você já trouxe que tem licitação, é um dinheiro que é público, é importante a gente entender, e a gente vai deixar o espaço aberto, né? A gente deixa o convite aqui, até para que possamos entender. Eu confesso a você que eu não sabia. Eu não tinha noção de como é que estava a situação, mas é importante a gente ouvir a igreja, e vamos ouvir a igreja, como também vamos ouvir o Estado, ou a UNEB, ou o governo do Estado, ou lá quem seja, para a gente entender e tentar compreender o que realmente está acontecendo, né? Porque as fotos, as imagens que você nos enviou e a gente recebeu é de assustar. É importante a gente debater a nossa região.
A gente fala muito de Brasília, a gente fala muito de Bolsonaro, de Lula, e esquece do que acontece aqui no micro, né? Vai para o macro e esquece o que acontece na região. E a nossa função é essa, é debater os nossos bairros, né? A nossa cidade, a nossa Chapada Diamantina. E esse assunto é importante para ser debatido. Inclusive, Nenel, me perguntaram se eu tinha interesse, se eu estava fazendo se eu fazia essas publicações, porque eu tinha interesse de ser vereadora. Eu não tenho. Mas dentro de um cenário dos candidatos que eu tenho visto se apresentando em Ceabra, eu tenho competência para, não tenho interesse, porque talvez para entrar no mundo da política, principalmente Ceabra, você tenha que aprender a andar armado e se proteger. Porque quando você anuncia ou denuncia qualquer coisa em Ceabra, você é mal visto, você é perseguido. Então o papel social de fiscalizar são dos vereadores também. Eles também precisam intervir nessas ações, porque tem assuntos que são intocáveis em Ceabra, em alguns lugares. Você quer dizer que esse é um dos assuntos, esse é um dos assuntos que é intocável. Se apresentou nem para entender o lado do Estado, nem o lado da igreja. Da igreja. E assim, as pessoas nos condenam quando a gente toca em algumas coisas que não são lembradas. Então, qual é o meu papel enquanto cidadão? Eu estudo para quê mesmo? Eu estou buscando uma formação para quê? Os vereadores buscam formação para quê? Qual é a atuação da nossa Câmara? Eu preciso pensar, eu estou pensando na formação integral dos sujeitos, porque quando eu vejo um menino falando que ele vai virar bandido na escola, me preocupa. Me preocupa porque é um sujeito que a gente tem que trabalhar no miudinho para ele poder procurar um rumo na vida. E eu trabalho com a EJA à noite, eu vi o trabalho que a gente fez esse ano, do início de março até agora em novembro, e a mudança do comportamento dos estudantes, quando nós somos alimentando o sonho. Então, ali o CTL é um lugar de alimentar sonho. Quantos profissionais foram formados ali, quanta história linda tem ali, quantos bons profissionais saíram dali. Professor, para a gente fechar. Contemplado com as palavras da professora Lucélia, eu acredito que cabe agora sim uma manifestação oficial aí dessas duas entidades envolvidas, a igreja e a UNEB. Perfeito. Lucélia, mais algo? Agradecer sua presença, sua participação. Acho importante isso que está na rede social, a gente debater aqui sim, é assunto de interesse da sociedade. Parabéns pela iniciativa e a gente está aqui sempre à disposição e acompanhando sua rede, né, professor? Minha rede é polêmica, eu que agradeço, mas assim a gente constrói uma sociedade mais justa também, fazendo esses anúncios. Eu não chamo de denúncia, eu chamo de anúncio, não é? Porque muitas coisas as pessoas ou não se tocam para a mobilização, não se tocam para a importância ou não vislumbram, não é? As possibilidades que podem ter dentro de cada comunidade, dentro de cada espaço. Perfeito. Recebemos a professora Juscelia. Agora a gente